Sejam bem-vindos para mais um estudo da Palavra de Deus. Vamos estudar hoje o capítulo 5 de Deuteronômio, o versículo 1. Estamos realizando uma série de estudos sobre o Decálogo ou sobre os 10 mandamentos. O tema abordado hoje será o respeito para com o nome de Deus. O versículo que nós vamos estudar é o versículo 11, que nos diz assim: Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Faremos uma série de 3 estudos sobre essa temática. Hoje falaremos sobre o respeito para com o nome de Deus. Na próxima semana, o reverendo Danilo falará sobre a reverência para com o nome de Deus. E, no terceiro estudo, voltarei a abordar o assunto tratando do temor no nome de Deus. Eu gostaria que você tivesse em mãos um caderno, uma caneta, para que tomasse nota. Desta forma, fazendo deste momento um momento realmente de estudo da Palavra de Deus, onde você poderá anotar algumas informações que traremos, juntar com outras observações que você fará e assim crescer no conhecimento da Palavra de Deus. E eu gostaria de iniciar este estudo fazendo a seguinte pergunta: com que frequência você tem pronunciado o nome de Deus? Como e com que frequência você tem pronunciado o nome de Deus? E eu começo esta série de 3 estudos sobre este tema com esta pergunta, porque eu considero essa pergunta muito significativa, pois percebo que o nome de Deus tem sido pronunciado de uma forma muito irrefletida em nossos dias. Muitos não somente pronunciam de uma forma desrespeitosa o nome de Deus, mas também juram em o nome de Deus, para perjurarem posteriormente de uma forma descarada. Há ainda aqueles que utilizam o nome de Deus como se fosse uma fórmula mágica, como se fosse um amuleto capaz de ajudá-los ou salvá-los em determinadas situações dificultosas ou situações ameaçadoras. Meus queridos, o nome de Deus é coisa séria e usar o nome de Deus é coisa séria. O mandamento que nós lemos afirma o seguinte: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Deuteronômio capítulo 5, versículo 11. Nesses 3 estudos abordaremos, portanto, o respeito, a reverência e o temor que nós devemos ter ao usar o nome de Deus. Nosso primeiro tema, portanto, é o respeito para com o nome de Deus. Meus queridos, Moisés, ao ser enviado por Deus para libertar o povo de Israel, tinha como uma missão apresentar Deus ao povo israelita e apresentar Deus a Faraó. Os israelitas, embora fossem o povo da aliança, estavam há 430 anos no Egito. E possivelmente muitos deles já tivessem se esquecido do Senhor, já tivessem se esquecido da aliança de Deus. Faraó, que era a maior autoridade política, econômica e militar daquela época, ele mesmo era adorado como Deus. E tinha um panteão de deuses nos quais ele acreditava. Faraó precisava ser apresentado ao Deus de Israel. Aos israelitas, Deus se apresentou como o grande Eu Sou, o Deus da aliança. O nome Eu Sou é o nome do qual se deriva Jeová ou Javé. E foi assim que Deus disse a Moisés
que o apresentasse aos israelitas. Veja Êxodo capítulo 3, versículo 14. Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. A Faraó, Moisés deveria apresentar Deus como o Deus de Israel. Observem no capítulo 5, versículo 1. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Deixa ir o meu povo para que me celebre culto, ou para que me celebre uma festa no deserto. Faraó, ao ouvir esse inusitado pedido, ele respondeu da seguinte forma, e essa resposta foi a sua ruína: Quem é o Senhor para que eu lhe ouça? Quem é o Senhor para que eu lhe ouça a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Êxodo capítulo 5, versículo 2, confira aí na sua Bíblia. Meus queridos, observem que Deus pode ser conhecido de duas maneiras. Ou Deus pode ser conhecido através da sua misericórdia, que nos convida a renovar com Ele os laços de aliança, os laços de comunhão, de intimidade e fidelidade. Ou Deus pode ser conhecido como Deus do juízo, que impõe o seu juízo sobre nós com evidências de poder, de autoridade e de domínio. E foi desta forma que Deus se tornou conhecido de Faraó. E foi desta forma que Deus se apresentou a Faraó. Deus enviou as 10 pragas que consumiram completamente o Egito, que envergonharam os seus deuses, que arrefeceram toda a resistência daquele povo e daquele grande líder mundial. Deus se apresentou a ele como juiz. E qual o resultado desta apresentação de Deus como juiz a Faraó e ao Egito? Ao Faraó e ao Egito foi a vergonha de ter sido derrotado pela poderosa mão de Deus e o respeito para com o nome de Deus. Aos israelitas, a libertação do Egito, a libertação da dura escravidão e a caminhada para uma nova terra. Meus queridos, ao estudar esse terceiro mandamento, neste primeiro ponto, neste primeiro estudo, nós precisamos ter em mente as seguintes verdades e aprender as seguintes lições. Primeira delas, conhecer a Deus é libertador para aqueles que são seus escolhidos e para aqueles que são chamados para viver em aliança com Ele. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Uma segunda lição, conhecer a Deus como juiz é algo terrível. E dura coisa é cairmos nas mãos do Deus Altíssimo, diz a palavra de Deus. O Egito e Faraó tiveram que experimentar este cair nas mãos do Deus Altíssimo e ser apresentado um Deus como juiz. Uma terceira lição. Mesmo em meio ao juízo, Deus oferece misericórdia. Muitos dos israelitas reconheceram o dedo de Deus na história, à medida que as pragas iam se desenvolvendo. E sobre muitos israelitas caiu o temor do Senhor. Em meio ao juízo, há a possibilidade da misericórdia. Uma quarta lição, aquele que conhece verdadeiramente a Deus. Este respeita grandemente a Deus, este respeita grandemente o seu nome. Concluindo este primeiro estudo, queridos, nós só vamos entender o devido respeito que devemos dar ao nome de Deus, tendo conhecimento de Deus, como o Deus da aliança. Deus que escolhe, chama, liberta e redime. E à medida que conhecemos esse Deus da aliança, nós então aprendemos cada vez mais a respeitar e a considerar Deus e o seu nome como algo sublime, como algo majestoso, como algo glorioso, que exige de todos nós
uma postura de honra. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, através deste primeiro estudo da Palavra de Deus. Queremos convidar você a se inscrever em nossa página do Facebook e a se inscrever também no nosso canal do YouTube. Faça parte desta comunidade virtual para que você tenha lá este estudo e outros estudos da Palavra de Deus e possa crescer no conhecimento das Escrituras. Deus te abençoe, Deus abençoe você e a sua família. Amém